estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e aos estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa neste momento, hoje, sábado, que estamos refletindo sobre o 5º domingo do tempo comum. Nós já estamos nesse período, né? Passamos Advento, Natal, agora iniciando a vida pública de Jesus, nos domingos do tempo comum. Chegaremos logo mais a um outro período chamado Quaresma. Mas enquanto nós estamos aqui nos domingos, nós vamos refletindo sobre a vida pública de Jesus. Hoje nós vamos falar de sal, vamos falar de luz, né? Vamos falar a catequese que é feita para aqueles que seguem o reino de Deus, aqueles que são chamados os cristãos. E nós refletimos no domingo anterior, né? Domingo do dia 29 de janeiro, sobre o início mesmo da vida pública de Jesus, já vindo da Galileia, chegando, morando, já estava em Cafarnaum, e ele segue, né, junto à multidão que o acompanha, e com os seus discípulos ele sobe a montanha. Então é um discurso muito bom, grande, reflexivo, profundo, chamativo, assim, um alerta do que é a vida dos seguidores de Jesus para fazer aquilo que ele também fez e faz em nós. E ele toma a atitude de sentar-se. Quem senta é o mestre, aquele que ensina, mas também aprende. E os discípulos tomaram a iniciativa de aproximar-se dele para ouvir. E ele fez aquelas 8 bem-aventuranças, 2 resumidas em uma só: felizes aqueles, né, que são os pobres, porque deles teremos a justiça, né? Eles são, não estarão no futuro, são o reino de Deus, eles estão aqui, é uma presença do verbo no presente. E logo depois ele segue também, não é assim? Pois nós estamos hoje reunidos aqui para fazer essa ponte, voltando daquele domingo anterior, com esse aqui hoje. Mas nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na continuidade do Sermão da Montanha, hoje nós vamos ver os símbolos que Jesus traz, 2 símbolos, que é o sal e a luz, como assim a catequese, aquele compromisso dentro dessa catequese, de que aquele Sermão da Montanha foi dito tudo, então é preciso a gente aprimorar para poder dar continuidade em nossas ações. E aí vem hoje a primeira leitura, ela é extraída do livro do profeta Isaías, né, um profeta pós-exílico, e ele vai mostrar assim que não basta a gente fazer os cumprimentos daquela vida estéril, né, só de símbolos que não tem nada a ver com a realidade, mas assim um compromisso verdadeiro, né, de algo concreto. Por isso ele vai fazer assim um sinal do amor de Deus através dos povos. Ele vai falar das práticas religiosas através das ações. E essas ações aí, elas são demonstradas através da solidariedade, na prática do acolher, do abençoar, do compartilhar com os outros, na solidariedade de quem passa fome, alimentar quem passa fome, visitar o doente, ser manso, humilde de coração, não é assim? E é nesse sentido. A segunda leitura, que vai ser extraída da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo aqui é 2,
versículos de 1 a 5, aí já vai o apóstolo Paulo vai avisar sobre o que é ser luz. Não é só avisar, vai fazer a amostragem, chamando a atenção, que não é só esperar a salvação vinda assim do mundo, ela vai depender também da sabedoria, como é que nós vamos aprender para que nós possamos testemunhar essa vida de cristão autêntico, cristão missionário, aquele que sai de si e vai aprofundar-se mais ainda. E o Santo Evangelho vem com a amostragem dos dois símbolos para nós. E é uma presença, assim, providencial do sal e da luz, são símbolos fortíssimos, né, que traz o efeito das bem-aventuranças, como nós já vimos, que é um símbolo transformador aqui, e é indispensável na vida do cristão. E o Santo Evangelho é o Evangelho de Mateus. O capítulo continua o capítulo 5 e os versículos agora de 13 a 16. Então, Evangelho Mateus, do evangelista Mateus, o capítulo é 5 e os versículos de 13 a 17. Lembrando que no domingo passado era também no capítulo 5, mas era de 1 a 12. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida. Nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho lindo, chamativo, e ainda mais que vem na continuidade, porque o Sermão da Montanha, ele foi, um símbolo assim de durabilidade, de coisas preciosas, né? Quando ele fala do sal, ele pode falar até da aliança. E nós vemos aqui que é indispensável na vida dos discípulos esse efeito transformador aqui do sal, ou das bem-aventuranças mesmo, aquilo que traz. Então, tudo na vida ou é consequência, prestar bem atenção, ou é o desdobramento daquele evangelho de domingo passado, o das bem-aventuranças. Então, aqui nesse Santo Evangelho, para que é que serve o sal? O que foi que ele disse para as pessoas? É um evangelho pequeno e ele começa dizendo assim: vocês são o sal da terra. E na Bíblia, o que é o sal mesmo? É um símbolo de purificação, não é? Para a durabilidade das coisas. Quando a gente fala por aqui na região nossa do Nordeste, quando a gente diz carne de sol, é uma carne salgada, né, retalhada, aberta, salga para não estragar e põe ao sol para secar, com a luz do sol e o sal.
Hoje já tem um outro processo para carne, chamada carne de sol, né? Já dentro mesmo da câmara fria, basta salgar e tirar a salmoura ali dentro mesmo, sem ir ao sol. Mas é o sal que vai dar aí, no caso, essa presença dele é de dar sabor a algo. Se ficar salgado demais uma comida, ela não é agradável. Se ficar totalmente insossa também, nós vamos sentir a falta do sal. Então, o sal tem que ser na dosagem certa. E aqui, a comparação aqui do sal, se é para conservar a comida e para purificação. Aqui. O que é o sal mesmo na vida do cristão? O cristão não pode ser insosso e nem acometido de muito sal. O cristão tem que ser precisa ser aquele que dá testemunho com as ações, né, praticadas conforme a elencagem ali, conforme discorreu ali tudo da mansidão, da solidariedade, da partilha, do acolhimento, visitar os nus, os doentes, ter compaixão, pregar a justiça, acolher aos pobres e ser pobre também de coração. Então, isso aí vai fazer essa mostragem para o cristão. Dentro da comunidade que nós somos inseridos, não adianta querer ser o melhor. Se for salgado demais, é exagerado, é prepotente, é nervoso, é brigão, não pode. Se for insosso, é parado, sem ânimo, assim como quem está se acabando, desmilinguindo-se. Não é assim também, precisa ser um cristão autêntico, tanto nas ações, quanto também na maturidade cristã, nos nossos relacionamentos uns com os outros, sem de tudo reparar que estão ofendendo, ou então julgando os demais. A gente tem que partir para a batalha. E a batalha, ela não é sem sofrimento. E quando a gente vai falar no sal também, a gente lembra do mar. É aquele grande pai, né, que recebe todos os rios, o oceano. E os rios são de água doce. E quando chega lá, o oceano, a água é salgada. E ele acolhe, e os de água doce ficam tudo transformado na água de lá, do sal. É assim, interessante. É como se tivesse a presença na comida. E o sal jamais ele perde a qualidade dele, ele é imprescindível na vida. Então, na vida do cristão também. É preciso ser humilde, é preciso viver sem corrupção, é preciso ser agradável, palavras doces. Assim é o cristão na vida, na comunidade, mas o cristão ele está em todos os ambientes, no trabalho, é na polícia, é no banco, é como médico, como enfermeira, como tudo, é o educador, é o padre, o bispo, todo mundo religioso é onde nós estamos atuando como pessoas. E se a gente não temperar, a coisa fica fraca, né? Desnecessária. Além do sal, tem um outro símbolo forte que ele disse aqui, não é? Aqui, conforme o Evangelho. Ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Olha, foi o terceiro domingo do tempo comum que ele diz que eu sou a luz do mundo, né? E foi testemunhado por João Batista. Eu vim para isso. Ele foi mostrar, não para se exibir, mas tirar das trevas, acabar com as trevas e apresentar a luz num lugar onde tinha aquele povo pagão, não era aquele povo que foi rejeitado, os judeus rejeitados que não estavam nos templos, né, estavam largados na pessoa dos marginalizados. E foi ali que foi referenciar a luz. Na própria cidade dele, depois não fez nem muito efeito lá, o povo não queria acreditar. Então, o que é ser a luz do mundo para nós?
E a luz na Bíblia é o significado da criação, lembramos? No primeiro dia Deus criou, né, assim, a luz, o primeiro ato do Criador. Olha, é interessante. Depois, lá no Êxodo, naquela passagem, quando o fogo, né, ele vinha para indicar o caminho da terra prometida para aquele povo, vinha a coluna de fogo, né, fazia aquela separação para que os barcos, os cavalos, tudo que era a força do exército, do poder do Egito, acabasse tudo e as muralhas de fogo iam orientando a caminhada do povo. É isso. Como Isaías também, né, o servo, diz assim, era o servo de Javé, o servo das nações. No nosso batismo nós temos o quê? A luz, o círio, aquela luz, ela é significativa, ressignificativa, é tudo na vida, é um dos símbolos. Quando nós também falamos da nossa passagem da vida para a morte, quando acaba o fôlego que nós vamos cumprir nossa outra missão, normalmente a gente diz, olha, acende a vela na mão, quer dizer, que é uma presença, além de receber a extrema unção, a unção dos enfermos, mas tem também a luz, não é? E tem essa significação para nós também. E Jesus afirma, eu sou a luz do mundo, né? Aquele que me segue jamais ficará nas trevas. E a luz do mundo, ela é representada mesmo pela ressurreição de Jesus. Aqui no caso, esse texto aqui, ele está na sua vida pública. Ele não passou ainda pelo sacrifício ali de que vai morrer na cruz, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E o Cristo, ele é iluminado, é iluminador. E nós cristãos somos iluminados e iluminadores. Nós não somos luzes para nós, ou só para uma comunidade, ou só naquele lugar onde eu vivo, não. É para tudo, para todas as nações. A luz do mundo significa que ilumina. Um palitinho de fósforo no meio da escuridão, ele está mostrando a sua força, a sua claridade. Ninguém é luz para si. Eu não posso ser luz só para mim. Então, toda luz é ligada a uma fonte. A energia das lâmpadas que nós recebemos, né, da força, ela vem de uma fonte geradora. E a nossa fonte geradora de luz é Deus. E a fonte, Deus está aqui na palavra, que está aqui na Bíblia, e que nós a escutamos, nós a lemos, nós a refletimos e nós vamos também vivenciando-a. Então é assim a nossa presença, é a nossa missão de cristão, sermos sal e luzes do mundo. Olha, a gente olhando, não é difícil não. Quando ele diz assim, que o sal, ele passa, ele perpassa, ele é contra a corrupção, contra as coisas estragadas, as coisas podres, as coisas que não servem para nada. A luz que ilumina também, para o cristão, ele é luz, ele brilha, mas ele não brilha para ganhar presentes, para ganhar estrelas, não. Ele brilha ao consumir-se, é a vela. A vela tem a cera, o pavio, são três, né? E ali vem o fogo e a lâmpada vai, a vela vai consumindo-se. É a chama, vai derretendo a cera, o pavio também vai se acabando e pronto. Mas traz algo gostoso, algo de força, algo de testemunho, algo que faz fluir a beleza interior, a vontade de viver, de servir, de amar e ser amado. Então é assim, que nós todos tenhamos essa força. A luz do gerador, a luz elétrica, ela tem uma força. Ela gera energia, não é? Com uma força.
e vai gerar luz. E a energia, a gente diz até assim, que a energia do cristão está também assim, em dobrar os joelhos, em fazer silêncio, fazer adoração, para que tenha essa força movedora de ações pacíficas, boas, benéficas. Então, irmãos e irmãs, sejamos sal e sejamos luzes, sejamos cristãos atuantes, acordados, mas precisando dormir também para o descanso, mas acordados com algo, atento às necessidades uns dos outros, a acolhimento uns dos outros, à justiça. Que Deus abençoe a cada um de nós. Esse já é o 5º domingo, nós teremos o 6º, o 7º, e daqui uns dias já começaremos o outro período, que é o período da Quaresma, e já vamos fazendo reflexões, tudo nessa linha. Mas segue a nossa catequese, Sermão da Montanha, sentados, conversando, discípulos aproximando-se e o exemplo para todos nós. Os discípulos só foram aqueles? Não. O convite é esse, aproximarmos-nos nas celebrações, na comunidade, nos encontros formativos, nos círculos bíblicos, Bíblia na vida, na celebração da Santa Missa, da palavra, do culto, num velório, numa participação, enriquecendo-nos, passando essa energia. Nós, perto uns dos outros, nós estamos passando a força que gera a energia movedora de luz, uma luz que não precisa acender o pavio aqui em cada um de nós, não. É a luz quando fala, quando conversa, quando abraça, quando sorri, quando acolhe. Amém. Amém.